O pessoal já está chegando, nosso público, que gostoso. Não se assustem aí, né? Com a nossa, com o nosso estilo. Que legal. O pessoal já está chegando. Quem está chegando aí, vai curtindo, tá? Vai dando uma boa tarde aqui para a gente ver que vocês estão aí. Pois é, hoje, gente. Boa tarde. Feliz sábado, Priscila, o Fábio, a Graziella estão aí com a gente já. Quem mais está aí, gente? Quem está aí, dá um oi para a gente, né? Para a gente saber quem é que está no dá um oi para a gente, para nós sabermos quem está aí. Para a gente saber quem é que está aí com a gente. Hoje, a nossa live do Museu de Arqueologia vai falar sobre o Egito, né? Tô meio atrapalhada aqui. Daqui a pouco eu vou tirar, tá, gente? É só para recebê-los, porque não dá, né? Quero falar. Gabriel, boa tarde, Gabriel. Que legal que você está aí com a gente. Que legal. Gente, hoje nossa terceira live do Museu de Arqueologia. Primeira live nós falamos sobre as lamparinas, né? Lamparinas dentro do contexto bíblico, do universo da Bíblia, com a teóloga a Thaís. Na segunda live, a gente trouxe um arqueólogo, o doutor Milton Torres, que falou sobre as moedas, né, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E agora a gente vai falar sobre a cultura egípcia com um historiador, que é o Bruno. Então, a gente teve aí uma teóloga, um arqueólogo, agora um historiador, e a gente vai trazendo aí novos olhares para o acervo do Museu de Arqueologia. Olá, Gabriel, Alexandre, Carla, que legal que vocês estão... Ah, estamos lindos, vamos começar a usar essa indumentária agora, então. Só que... Gente, Jana, a Carla é mãe de aluno meu. Olha aí, ó. Viu o esforço que o professor faz, né, para atrair o aluno, né? Isso. A gente faz tudo um pouco. Mas eu vou pedir aqui, né, uma licença para pelo menos, né? Isso aqui não é a máscara do coronavírus, tá? Uma homenagem aí às mulheres, né, da cultura egípcia, cultura muçulmana, tá? Mas eu vou tirar aqui para falar, tá? Muito calor isso aqui, gente. Difícil. Gabriel, que legal, Gabriel. Que legal, você faz parte da Igreja Metodista. Hoje a gente vai estudar um pouco da cultura egípcia. Está profundamente imbricada aí com os povos bíblicos, com a cultura bíblica. Então, é muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai começar, né, pedindo para o Bruno falar para a gente sobre esse período que ele esteve no Egito, né? Ele esteve em 2019. O que ele foi fazer lá? Tá? Como que ele foi para lá, né? Porque todo mundo tem esse sonho de ficar uma temporada por lá e tal. Então, contar para a gente como que foi esse momento, essa experiência dele. Bom, gente, boa tarde para vocês. Bom, prazer, eu sou o Bruno, tá? Fui aluno do NASP, né, durante 10 anos, né, cursei o curso de História lá, tive essa mulher maravilhosa, a professora Janaína, como uma mentora, uma orientadora, uma pessoa, assim, me ensinou muita coisa no mundo acadêmico, para a vida também, né? Mas assim, gente, olha só, sobre como é que eu fui parar no Egito, o que eu fui fazer lá, o que eu fui ver nas terras faraônicas, né? Então, assim, ó, o primeiro caso foi bem interessante que surgiu, né? Eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, né? E ela tinha ido para a Ucrânia, né? Para outros lugares, né? E aí ela falou assim: eu fui fazer um voluntariado, né? Aí eu falei assim: como é que é? Aí ela me explicou como é que era o voluntariado, né? É uma ONG ligado à ONU, né? E tal, né? Daí eu me inscrevi, né? Consegui a aprovação para ir, né? E aí vale, né? Como correr atrás da documentação toda, passaporte, visto, né? Passagens aéreas, né? Lugar que eu iria ficar, qual que seria o hostel, onde eu iria ficar, tudo certinho. Então, assim, eu sempre tive um sonho,
de ir visitar as terras faraônicas, né? Eu acho que, assim, todo historiador, né, que é um historiador digno, né, tem o sonho de visitar o Egito, não tem como não ter, né, porque, assim, é uma das civilizações mais antigas do mundo, né, e, assim, eu vou dizer de praxe para vocês primeiro, é tudo aquilo sim, tá? É tudo aquilo sim, aqueles lugares assim, ó, os templos, né, os sarcófagos, né, as covas, é tudo aquilo sim, tá? Então, assim, as pessoas ficam falando, Bruno, será que é tudo isso mesmo? Será que a gente consegue? É sim, tá, gente? Não tem como falar que não é, tá? Então, assim, foram, assim, o total, né, foram 52 dias no Egito, tá? Então, assim, foi gente, às vezes eu falo assim, quando eu vou falar sobre o Egito, né, às vezes eu fico sem palavras para descrever tudo aquilo que eu vivi lá, né? Porque é muita coisa, né? É muita experiência, né? Mas a ideia foi eu ir para o Egito, né? Eu uni aquilo que eu amava, né? Aquilo que eu queria fazer, né? Com aquilo que era necessário. Né? Então, assim, por exemplo, eu uni a parte histórica com ajuda humanitária, né? E casou-se muito bem, foi um casamento lindo, né? Então, assim, por exemplo, eu fui para dar aula para crianças refugiadas de guerra, né? Então, assim, sudaneses, né? Os próprios egípcios, né? Etíopes, sírios, né? O que vocês imaginaram de que nós temos de refugiados, eu encontrei lá, né? Então, foram duas escolas das quais eu pude, né, ajudar um pouquinho, né, fazer aqui, fazer ali, né, dar uma aulinha aqui, dar uma atenção para uma criança, né, escutar um pouco a história deles, isso é uma coisa que me encantou. Eu até hoje eu não fiz nenhuma... Eu sempre publico, né, no meu Instagram algumas fotos, né, do Egito, né, aparece aqui e ali, né, mas eu nunca cheguei a contar nenhuma das histórias da qual eu ouvi, né, dos professores que tem lá, né, das crianças. Eu ainda quero contar essas histórias, né, mas agora não é o local nem o momento para isso, né, mas assim, são histórias que fazem você pensar um pouco sobre a sua vida, né, sobre as suas escolhas, quem você é, o que você quer, que tipo de pessoa que você é, que tipo de cristão que você é, né? Então, assim, foi bem interessante. Claro que, assim, eu também aproveitei, né, a oportunidade que eu tive de trabalhar com essas crianças, né, fazer outra parte, né, que era o meu sonho conhecer o Egito, né? Então eu posso falar que eu conheci o Egito de norte a sul, leste a oeste, histórico. Né? Eu conheci tudo que eu tinha que conhecer histórico, né? Fui para Alexandria, fui para Mênfis, fui para Tebas, fui para Karnak, fui para Luxor. Então, assim, são lugares estrondosos, sabe? Então, assim, mais ou menos foi essa a ideia, né? Então, foi para eu conseguir, né, ganhar essa experiência como voluntário, né? E também conhecer o Egito, que é o... Meu, gente, assim, ó, eu digo e repito, toda vez que você pergunta para mim, vale a pena? Vale, tá? Então, assim, ó, se não fosse esse momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, né, seria muito mais interessante eu estar na presença das pessoas para contar essa questão, para contar essa viagem, para contar essa experiência, né? Mas a internet está aí para unir aquilo que está separado pelo esse cenário que nós estamos vivendo, né? Prof, deixar eu vou falando. Legal, né, ter tido a oportunidade de aliar as duas coisas, a questão do trabalho voluntário, né, o Egito hoje, a sua realidade hoje, então você teve a oportunidade de experimentar as duas coisas, a realidade hoje do Egito e também essa questão da história, né, do Egito antigo. Mas hoje, né, nós podemos fazer até outras lives para continuar sobre o tema, mas hoje a gente está focado na exposição que você curou, que está aqui no Face, né, do MAB, vocês podem dar uma olhadinha, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa exposição. E as peças que você escolheu, e também um pouquinho da cultura egípcia. A cultura egípcia envolve muitos aspectos, né, a gente vai pegar alguns detalhes para discutir aqui um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui uma tela com uma imagem
que chamou bastante a minha atenção na tua exposição. Só um pouquinho aqui. Enquanto você pega, posso falar uma coisinha aqui? Pode. Eu vi ali aqui no comentário, um colega meu de trabalho, o Alexandre, falou assim, comenta sobre o Monte Sinai, né? Gente, eu tive a oportunidade de subir, né, no Monte Sinai, onde, né, Deus entregou para Moisés, né, o decálogo, né, toda aquela simbologia religiosa, né, que as igrejas monoteístas têm, né? Então, assim, gente, é um local, assim, olha, são assim, olha, não foi fácil subir aquilo, hein? Não foi, porque assim, menos 7 graus, né? Um frio terrível, né? Tudo escuro, né? Mas assim, a gente conseguiu chegar lá em cima, ver o nascer do sol, né? Assim, gente, é muito a energia que você sente estando naquele lugar, né? É bem interessante, né? Então, assim, gente, Monte Sinai, né? É perfeito. Tá? É muito bonito. Como eu digo para vocês, né? Gente, quem está assistindo a gente aqui, quem quiser, tá? Dar uma olhada, né? Em fotos, essas coisas que eu tirei, tem muitas fotos minhas no meu Instagram, tá? Então, assim, vocês podem dar uma olhada lá, é o meu nome, né? Bruno Yunis, Yunis Bruno, né? E aí vocês podem dar uma olhada lá no Instagram, vocês vão ver várias fotos, inclusive do Monte Sinai, eu dentro de tumbas, né? Dentro de uma pirâmide também. Prof, esqueci de falar, tive o prazer de entrar na primeira pirâmide construída, né, que é a pirâmide de Djoser, que fica em Saqqara, né? Também fui em Saqqara também, esqueci de falar de Saqqara, que foi o último lugar, um dia antes de eu vir embora, eu fui também nessa cidade. Então, assim, prof, eu não consigo falar que eu quero voltar lá. Nossa! E eu acho que já está a nossa tela, está aí à disposição para vocês olharem, né? Uhum. E aqui, essa imagem me chamou bastante atenção, que é a imagem da barca solar, que fica, pelo que eu vi, foi lá no Vale dos Reis, em Luxor, que você tirou essa imagem, isso? Isso, prof. Então, assim, você vai comentar uma coisa? Eu posso comentar já, prof? Explica para nós qual o sentido dessa imagem. Então, assim, primeiro, essa imagem eu tirei, né, no templo de Luxor, tá? Lá no Vale dos Reis, né? No meio de tantos lugares que você vai entrando, você não, hora você não sabe onde você está, né? Mas, assim, é uma imagem que me chamou a atenção, por quê? Né? Eu tinha lido, durante a faculdade, quando eu tive a disciplina de antiguidade oriental, né? Eu tinha visto essa imagem num texto, né? Que o professor passou para a gente, e essa imagem ficou na minha cabeça. Quando eu bati o olho nela, né, dentro do templo de Luxor, tá, que fica mais especificamente, né, no templo de Ísis, que é essa imagem onde está, né, o que acontece? Essa imagem me remeteve ao simbolismo, né, da questão religiosa dos egípcios. Porque, assim, eu acho muito importante a gente lembrar uma questão assim, o Egito, né, ele foi uma grande civilização, isso a gente não tem como negar, né? Só que não é só falar, teve grandes construções, né? Nós temos que pensar o seguinte, o que levava, né, aos faraós, né, aos líderes egípcios a terem essas construções. Por que eles tinham essa característica, né, de desenhar em parede, né, de fazer essa pintura baixo relevo, né, com todas as suas características. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, é lembrar que os egípcios, né, eles levavam muito a sério, né, a questão religiosa deles. Tá? Então, assim, eu sei que nós vamos comentar sobre os hebreus logo mais, tá? Mas tirando um pouquinho os hebreus de lado aqui, vamos pensar somente nos egípcios, né? Então, assim, o que tinha na cabeça, né? O que eles pensavam, qual que era a ideia deles ao fazer esses desenhos, né? Então, assim, a primeira coisa importante, essa barca solar, né? Ela ganha 2 nomes, tá? Então, assim, são barcos sagrados, tá? Onde nós temos, então, o Deus Sol, que é o Ra, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Quer ver? Olha só, o Deus Ra, né? Que ele está na imagem também, né? E aí, o que acontece? Né? Essa barca, ela ganha 2 nomes, bem interessantes o nome deles, são barcas solares, né? E são chamados de Mandjet, né? E Messiquet, né? Messiquet. Então, assim, por exemplo,
o Mandijet, né, era o barco que o Ra utilizava para atravessar o céu, tá? E o Messiket era o barco que levava Ra até o submundo, tá? Então, assim, por exemplo, o barco solar, o Messiket, né, que viajava ao submundo, tá? Ele é constantemente retratado no livro dos mortos, né? Que é uma coisa que nós vamos comentar um pouquinho para frente sobre a questão da mumificação, né? Para falar sobre a questão assim, o que era tão importante, né? Essa questão da mumificação, né? Mas assim, por exemplo, esse barco, né? Era onde o Ra conduzia, né, esses deuses, tá? Onde, por exemplo, né, eles iriam viajar, né? Por exemplo, como está ali a legenda, né? Atravessando 12 portões em 12 horas. Ou seja, o sol se pôs, né? Então, assim, do crepúsculo até o nascer do sol. Então, eles tinham essa característica, né? Então, assim, por exemplo, eles atravesavam 12 portões, né, até chegar no submundo, era o submundo dos mortos, né? Aí a pergunta que era bem interessante, né? Por que eles faziam isso? Tá? É que é o seguinte, para eles, o pôr do sol significava a questão da morte. Tá? O nascer do sol significava a questão, então, para a vida, né? O ressurgir. Por isso que tem um escaravelho, né? Sempre nas pinturas. Ali, se vocês olharem no fundo, ali tem um escaravelho também. Entende? Então, assim, é bem interessante ver a forma que eles acreditavam. Então, essa barca, tá? Nada mais, nada menos era como importante, tá? Para que eles pudessem ir de um lugar para outro. Tá? E uma coisa que é bem legal, né, era o seguinte, né, que para os egípcios, né, todas as noites, por exemplo, do pôr do sol até o nascer do sol, né, significava que o Ra, né, o deus Sol, né, ele travaria uma grande batalha contra a serpente do caos, que vocês estão vendo ali, a cobra ali, né, a serpente aqui, ó, vocês estão vendo essa serpente, né, então essa é a serpente do caos, tá? Então é bem interessante a forma com que eles faziam isso, toda essa simbologia, tá? E aí, muitos dizem que essa serpente do caos, né, ela aparecia nesse momento, né, que ele travava essa batalha, né, que ele pudesse, então, vamos dizer assim, né, se fortificar e mostrar para a população o quão importante ele era, né, o quão poderoso ele era. Eu acho bem interessante a gente comentar essa questão que, por exemplo, assim, os deuses não eram somente algo que eles acreditavam, né? Os deuses, né, eram personificações do dia a dia deles, né? Então, assim, por exemplo, o próprio faraó, ele era uma reencarnação de um deus, né? Então, é bem interessante a gente perceber essa questão aqui. Então, esse barco, né, essa embarcação servia para isso, né? Então, para levar esses deuses de um lugar para outro, né? Para, então, eles lutarem, né, nessa batalha que o Ra, ele então fazia, né? Que ele travaria, né? Então, para a crença egípcia, a vida e a morte, elas estavam muito ligadas a esse ciclo do sol. Então, Isso. durante o dia era a vida, representava a vida, e à noite, então, seria o período da morte. Uhum, isso com mesmo. essa barca, ele estaria, então, atravessando esse submundo dos mortos. E como ele nascia no dia seguinte, isso significava que ele havia vencido a morte e ressurgido. Seria o processo contínuo de vida, morte e renascimento. Né? Uma coisa que é bem interessante, prof, o nome dessa serpente, né, o nome dela é Apopis. Tá? Então, o nome é bem interessante o nome dela. Né? Apopis, né? E o mais legal de tudo é que é o seguinte, né? O nome dela tá escrito, tá? Nas paredes, né? Das tumbas. Essa tumba aí, prof, que eu tirei a foto, né? É do Tutmés. Tá? Então, assim, é bem específico, tá? Tutmés III, para ser mais exato para vocês. Né? Então, essa tumba de Tutmés III. Né? Assim, são tantas tumbas que às vezes você acaba se confundindo, né? O nome delas são cova. É que assim, tem covas, tem tumbas e tem sarcófago, né? Então é bem interessante. Mas sim, né? A simbologia desse barco é isso. Tá? É bem interessante.
Bruno, eu queria agora que o pessoal pegasse suas Bíblias, né? Quem tem a Bíblia à mão, para a gente conversar um pouquinho lá do livro de Êxodo, né? Que é a trajetória, né? O período que relata aí a saída do povo de Israel do Egito. Nós sabemos que o povo de Israel ele esteve peregrinando em Canaã e no Egito por 430 anos, segundo o relato bíblico. Nós não temos como datar isso precisamente, né? Sabemos que foi esse período, porque está lá em Êxodo 12, verso 40. Durante esse período que alguns cronologistas colocam entre 1800 e 1400, mais ou menos. Outros cronologistas já colocam um pouquinho mais tarde, entre 1600 e 1200, aproximadamente, tá? Esses são datas bem aproximadas, não se tem aí uma certeza. É por isso que a gente não pode afirmar quem foi o faraó da época de José, faraó da época de Moisés. Nós não temos como ter essa certeza. Mas, aproximadamente, né, seriam essas as datas. E no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7, nós temos os episódios das pragas do Egito. E aí a gente acabou de falar desses vários deuses aí que controlavam as forças da natureza, né? O deus Sol, os deuses que controlavam a lavoura, controlavam as cheias do Nilo. Então, toda a vida, toda a cultura egípcia estava muito ligada aos deuses, né? A maneira como os deuses iam conduzindo a vida deles, né? A economia, a fertilidade. Então, tudo isso, a própria vida, a morte, tudo isso era ligado à atuação dos deuses. E quando a gente vê, a partir do capítulo 7 do livro de Êxodo, as pragas do Egito, nós podemos ver aqui um conflito entre os deuses do Egito e o Deus de Israel. Então, até eu trouxe aqui também para a gente comparar. Aqui tem uma imagem da barca, né? De uma das barcas que foi encontrada em uma das escavações arqueológicas, que estava junto à pirâmide de Quéops, né? Próximo ali da pirâmide, e que se acredita que ela tenha sido usada dentro do ritual funerário aí, do faraó, né, para conduzir, né, essa vida dele nessa jornada pelo submundo. E aí aqui eu trouxe também uma comparação, né, trazendo os deuses, os principais, porque eles tinham mais de 1000 deuses no seu panteão, né? Era bastante, viu? No período aí da cultura egípcia, porque cada região cultuava um certo número de deuses, mas eles tinham alguns que eles consideravam os deuses superiores, né? E aí eu trouxe aqui alguns nomes, né? Apis, Hathor, Amon-Ra, que eram os principais, né? O Amon-Ra é esse, o deus Sol, né? E que eles eram representados em forma humana e também em forma de animais. Eles eram associados a animais. Por exemplo, Apis era um touro, né? Representado na forma de touro. A gente tem aqui uma imagem de Apis, né? A deusa Hathor, que era uma deusa feminina, né? Era a deusa mãe, e que era representada também como uma vaca, né? E Amon-Ra, que era esse deus Sol, e que era representado na forma de um carneiro, né? Ele era o líder da viagem solar, né? Ou seja, o líder do ciclo, vida, morte e renascimento. Mas que relação a gente pode fazer agora com as pragas, né? De que modo as pragas podem ter alguma relação? Por que essas pragas, né? De que maneira essas pragas afetam a religião egípcia, na tua opinião, Bruno? Sim, prof, em primeiro lugar, né, assim, ó, por exemplo, eu vou tentar fazer um Egito atual, né, e um Egito passado, para a gente ver a questão. A gente sabe que o Egito hoje é uma república islâmica, né, eles são muçulmanos, né, então tem o sistema islamismo lá hoje. Mas, assim, o que é bem interessante, quando você visita uns lugares desses antigos, né, você vai para uma tumba, né, você vai para um templo, né, você vai para uma cova, né, e assim por diante, né, você percebe que, assim,
eles têm um respeito ainda pelo lugar, né? Só que o que eu percebi, né, isso é um olhar de historiador. Eu fui também, não fui como só um indivíduo, né? Eu fui como um historiador, que não sai da gente, né? O historiador, né? Então, assim, eles não têm tanto, eles não dão tanto valor, né? Como nós, historiadores, damos hoje para estudar esse povo, né? Mas, assim, primeira coisa, uma curiosidade, né? Muitos deuses deles, como a professora disse, né? Em forma humana e de animal, né? Que aí a gente dá o nome de antroposomórfico, né? Que é antropo, o homem, né? Forma de homem, zoo, animal, e mórfico, forma, né? Forma de humano e animal juntos, né? Por que eles tinham isso, né? Qual que era a ideia, né? Deles unirem, né? Esses elementos, né? Eles acreditavam que a natureza, né, ou seja, a fauna e a flora, né, estava intrínseca na vida deles. Né? Mesmo porque, se você for perceber, né, durante o processo, né, de julgamento, né, dos faraós, né, dos personagens importantes da história, né, eles acabavam unificando esses dois momentos. Né? Mas, assim, o que esses deuses têm, né, na questão, por exemplo, com o deus monoteísta, né, que é o Yahweh, né, que é o Javé, né, que é Deus, no caso, né. Então, assim, a primeira coisa importante era o seguinte, né, ao meu ver, como um historiador, né, eu entendo que, assim, ó, quando Deus, né, proporcionou, né, parece que deu de presente, né, quando Deus, né, castigou o Egito, né, no tempo de Moisés, era uma forma de falar o seguinte, olha, né, vocês não devem ter outro Deus além de mim, né? Eu sou o único, tá? Então, assim, as pragas do Egito, né, as 7 pragas, né, o que é bem interessante, todas elas têm a ver com o mundo animal. Todas elas, você não tem como você não perceber nenhuma que tenha a ver com o mundo animal, né? Ou que vai afetar a vida cotidiana deles. Vou dar um exemplo primeiro. Ali foi colocado ali a primeira praga, né? Águas do Nilo em sangue. Né? E uma coisa, eu vou fazer um adendo aqui. A água é muito boa, tá? Eu tomei 1,5 litro dela, é muito boa. Então é muito bom. O pessoal falou não tomar, mas eu tomei. Então, assim, as águas do Nilo, quando elas se transformaram em sangue, né, era uma forma seguinte. Por quê? Porque Heródoto, né, quando ele escrevia sobre o Egito, né, ele falou: de fato, o Egito é uma dádiva do Nilo. Né? Então, assim, Deus disse o seguinte, né? Eu vou, né? O primeiro castigo que eu vou dar para vocês, né? Vai ser que, da onde vocês nasceram, vocês vão encontrar também a queda de vocês, né? Então, assim, dá para a gente fazer, né? Essa ligação aqui, né? Deus mostra sua autoridade, né? Ele mostra sua autoridade, porque assim, ó, o próprio faraó, ele se dizia o dono de tudo, né? O dono das terras, o dono das pessoas, o dono de tudo, inclusive do próprio Nilo, porque o Nilo, ele é tido como um deus para eles também. Sim. Entende? Então, assim, Deus mostra ali, fala assim, ó, tem que ser desse jeito, não pode vocês ficarem crendo em vários deuses, né? Então, assim, a primeira forma de Deus castigar o Egito, né, foi colocando o quê? Foi tirando aquilo que proporcionou o Egito ser o que ele era, né? Então, assim, por exemplo, o Egito a gente sabe que ele é uma civilização hidráulica, né? O que significa uma civilização hidráulica aqui, né? Significa que ele só surgiu por causa do rio, né? Porque as pessoas, aquele grupo, né, se estabeleceu ali, né, se tornaram sedentários, né, e construíram aquela civilização. Então a primeira praga está dentro dessa questão, né? Perceba, como eu disse ali no início, né? A história do Egito não são só as construções, é o simbolismo que está por trás disso, né? Então o próprio Rio Nilo tem essa questão. Tá? Então, assim, ali a questão do sangue seria o quê? Matou todos os animais que estavam dentro do Egito, né? Da onde os próprios egípcios tiravam também o seu alimento, né? Peixes e assim por diante, né? Então ali já representava, tá? Então essa é a primeira praga, tá? Posso continuar comentando ali, prof, das outras ali? Sim, é bem interessante que já depois nessa sequência, né,
as outras pragas, elas vêm sobre os animais, que eram também outro objeto de culto deles, né? Como a gente viu ali, o touro, que era Apis, a vaca, que era Ator, a monra, que era um carneiro. E aí a gente vê agora as outras pragas, de certo modo, afetando esses animais e mostrando que esses animais não tinham o poder de um Deus como eles imaginavam, né? Isso. E claro, não vamos esquecer, né, prof? Além dessa questão, é que assim, esses animais faziam parte do cotidiano deles, Sim. né? Então, assim, eles se alimentavam deles também, né? Então, assim, era uma forma, né, era um castigo mesmo, né? Assim, ó, a gente meio que no meio da história a gente acaba falando, né, que na questão religiosa, né, Deus não estava de brincadeira, né? Ele estava realmente falando assim, ó, ei, vamos lá, é dessa forma aqui, não da forma que vocês estão pensando. Mostrando sua autoridade, né? Me chama bastante atenção justamente essa, até marquei ali, né, a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, que eles vêm sobre as plantações, e eles vêm do Oriente, né? A Bíblia ressalta bem que os gafanhotos vinham, né? Amanheceu o dia e eles vieram do Oriente. E o Oriente era justamente da onde vinha a vida, quando Ra, né, nascia no amanhecer, do nascer do sol. Então, o Oriente para eles representava a vida. E Deus agora traz essa praga do Oriente, que era também para onde eles se voltavam e adoravam também, né? É uma forma, prof, sabe do que queria dizer aqui? Eu, assim, ó, ao meu entendimento, né? Acho que Deus queria falar o seguinte: olha, esse simbolismo de vocês está um pouco errôneo, né? Então, assim, eu vou pegar todo esse simbolismo de o que vocês têm de símbolo, né? E eu vou desconstruir, né? Isso, Então, é um assim, processo de construção mesmo, né? era uma forma de bater de frente, né? Com o simbolismo egípcio. Então, assim, é bem interessante. É perfeito essa questão do Oriente, né? Os gafanhotos vindo do Oriente, né? Eu lembro, agora me fez uma questão aqui, eu lembro que um dos guias, né, chegou a falar sobre isso, né? Sobre a praga dos gafanhotos, né? E aí meio que eu prestei atenção no que ele falou, né? E aí eu me lembrei da passagem da Bíblia, né, que falava sobre a questão dos gafanhotos, né? E aí eu comentei ainda com os outros brasileiros, né? Falei assim, olha só, tá na Bíblia essa questão, né? Que fala. Aí eu meio que dei uma questão ali de uma pessoa monoteísta, né? Ali no meio de umas crenças que não cabia ali. Mas assim, foi bem interessante a forma, né, com que ele foi colocando, porque ele não omitiu, né, o significado das pragas. Então, assim, por exemplo, o que é bem interessante, eles conhecem, né, a parte bíblica, então eles valorizam também a parte bíblica, né? Por mais que o país seja um país, por exemplo, islâmico, né? Então. Sim. Então a gente viu aqui, né? Primeira, terceira, quinta praga e sexta vai atingir muito o Nilo e os animais, que representavam para eles deuses. E a oitava praga desconstrói essa questão também de Ra, né? Pois se Ra tinha o poder, ele vinha do Oriente e não conseguiu impedir a praga dos gafanhotos. E se a gente olhar aqui também mais a segunda e a quarta praga, também estão ligadas a deuses egípcios. Eu nem conhecia essa deusa, né, já que eles têm tantos, é a deusa Eke. Requete, prof. Isso, requete. O H tem som de R. Requete, isso. Que era uma deusa que era representada na forma de uma mulher, mas também na forma de um sapo, né? Uhum. E aí, no Nilo, agora, vamos dizer assim, essa deusa vem no entendimento do egípcio, né? Na forma de uma quantidade enorme de rãs, e essa deusa que era adorada e que representava para eles a fertilidade, agora passa a ser um problema aí, né? Diz que o Egito cheirou mal a partir da morte aí desses animais. Uhum. Mas, prof, uma Sim. coisa que é muito interessante, né, na questão assim, ó, eu acho muito legal essa questão assim, muitos falam, nossa, Bruno, você acha interessante as pragas que dizimou o Egito? Não, não é que eu acho legal as pragas. Eu acho interessante o significado que tem para nós que somos cristãos, né? Sim. Faz parte da construção da nossa identidade, né? Então, assim, por exemplo, se você perceber, né,
todos esses deuses, né, todas essas pragas, né, por exemplo, ali, ó, vamos pegar a quarta praga ali, né, ó, enxames de moscas, menos na terra dos israelitas, né? Então, assim, por exemplo, olha como que Deus foi tão poderoso e justo porque Deus é justo, sempre foi justo, né? Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, assim, ele é justo, né? Então, assim, por exemplo, ele protegeu os israelitas, né? Mas não que ele condenou, né? Mas ele Advertiu, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Ele, assim, ó, tô avisando vocês, né? Então, assim, deixe o meu povo em paz, deixe o meu povo ir, né? E é bem interessante, porque, assim, ó, como eu disse para vocês antes, né? Esses deuses, né? Eles estão vivos na cultura egípcia. Tá? E eles não tentam destruir isso. Só que uma coisa muito interessante, né? Se você for visitar vários lugares do Egito, fora, por exemplo, dos lugares históricos, né? Você vai perceber que tem as imagens desses deuses, né? Que tem todos esses. Porque ainda eles guardam isso, né? Então, assim, é bem interessante todas essas pragas, né? Porque ainda para nós é muito importante, né? Ainda seria o quê? Um aviso de quão poderoso é o nosso Deus, né? Mas também quão bondoso ele é para com aqueles que creem nele, né? Então é bem interessante perceber isso também. Tá? E até, inclusive, que a própria mosca, né? Eu não tinha esse conhecimento, mas encontrei essa peça em um acervo de um museu em Londres. A mosca também era um símbolo, era usada como um amuleto, assim como o escaravelho, né? Como um símbolo da persistência, da insistência, da força que tem esses insetos, e aí eram utilizados como amuletos para a proteção das doenças. E a quarta praga é um enxame de moscas, né? Então, se a mosca seria um amuleto, teria esse poder de proteção, nesse momento ela acaba se tornando aí um mal, né? Bastante curioso isso, né? Sim, é bem legal, mas, prof, uma coisa que é bem legal essa mosca que a senhora está colocando ali, né? O nome dela é mosca abissínia, o nome dela, tá? Eu anotei aqui eu vi eu lembro dela porque o cara falou. Foi um nome muito difícil que ele não conseguia traduzir para o inglês. E ele teve que falar ela em árabe, né? E eu fiquei, meu Deus, mas que palavra que é essa, né? E aí um dos meninos que estavam com a gente lá, os egípcios, né? Eles traduziram para a gente, né? Que o nome dela é mosca abissínia. Né? E ela tinha essa característica. Por que é a Abissínia, né? Porque é uma região do Egito, tá? Que fica perto do Nilo, né? Então, assim, ela está nas vizinhanças do Nilo, tá? E uma coisa que é bem legal, se a gente for perceber que tamanho que é essa mosca, né? Se é pro nosso público que tá vendo aqui, essa mosca, né? Ela é o tamanho de uma abelha, tá? Ela é o tamanho de uma abelha, ok? Então, só para vocês verem a questão, mas assim, ela é interessante porque ela seria, né, uma das formas de defender, né, o local, né, de expulsar, né, aquilo que não é bem-vindo ali. Também é bem interessante isso. É uma das, como eu disse, é muito simbolismo para pouco Egito. Então a gente vê aí Deus desconstruindo a religião egípcia, os deuses egípcios, as crenças egípcias por meio das pragas. Quando a gente vai lendo o relato bíblico, a gente fica pensando assim, porque ali o texto mostra que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o que Deus queria? Mostrar tudo isso. Se já na primeira praga eles já tivessem liberado o povo para ir, né, para Canaã, Deus não poderia ter mostrado gradativamente, desconstruído um a um dos deuses egípcios e das suas crenças. Então, foi necessário que fosse praga após praga, até chegar, então, às últimas, que são as pragas mais fortes, né? E que acabam atingindo mais, tem um impacto maior ainda na crença deles, como, por exemplo, a sétima praga, que veio e dizimou os rebanhos e as plantações, ou seja, os deuses do Egito, como Sete, que está aqui colocado, né, o deus das tempestades, ele não pode proteger os egípcios. A nona praga é muito interessante, trevas por 3 dias.
afeta justamente essa crença deles no ciclo de 24 horas, né? Então, passam 3 dias na escuridão, e para eles a escuridão significava a morte. Deus mostra que ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte, e que Amon-Ra não conseguiu, no dia seguinte, vamos dizer assim, renascer, né? Fazer o sol aparecer e completar o ciclo do renascimento. Então, quando eles vivenciam aí 3 dias de trevas, mostram o poder de Deus. E, por último, a morte dos primogênitos. Ou seja, né, Deus também tem o poder sobre a vida e a morte. A senhora sabe, prof, essa questão do primogênito, eu queria comentar um pouquinho sobre ela. Né? Até hoje, né, o mundo árabe, o mundo oriental, né, ele valoriza muito essa questão do primogênito, né, a primogenitura, né? Por quê? Porque o primogênito, e tem que ser homem, né? Não se esqueça, né? Tem que ser homem, né? Então, assim, que ele ia levar o quê? Iria levar, então, o nome da família, né? Eu tenho muito isso na minha família, né? Porque eu sou o primeiro neto, né? Primeiro neto homem da família, né? Inteira ali. Então, eles acreditam que ainda, né? Vou levar o nome da família, né? Vai perpetuar na terra, né? Só que no Egito também eles acreditavam nisso. Né? Então, assim, essa questão da morte do primogênito, né? Se você for fazer uma releitura, né? Por exemplo, pegar lá o nome Moisés, né? Aquele que nasceu do rio, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante isso, porque assim, por exemplo, teve o Moisés, né, e o Ramsés, que eram os 2 meninos, né, que brigavam pela atenção do pai, né, do pai faraó, né? Então, assim, é bem interessante isso do primogênito, por quê? Porque seria uma forma de perpetuar, né, essa crueldade egípcia para com os hebreus, né? Com o povo escolhido, os israelitas, né? Então é bem interessante essa morte dos primogênitos, né? Então, assim, por exemplo, eu acho muito interessante essa parte da Bíblia, né? Mas eu acho muito interessante os relatos que são contados depois, né? Pelos historiadores, né? Pelos grandes, os responsáveis pela cosmogonias, né? Dos egípcios, né? Mas a 10ª praga seria uma forma de Deus falar o seguinte, ó, encerra aqui, né, para vocês não continuarem, então, sendo cruéis para com o povo que eu escolhi. Né? Então, seria uma forma de encerrar, literalmente, né? Mas eu imagino, viu, prof? Eu fico imaginando, né, essa questão, né, na minha cabeça aqui, né, quando eu leio, quando eu vou ver alguma coisa sobre o Egito, né, como é que foi isso, né, lá no passado, né? Como é que tudo foi construído em cima disso, né? Então, assim, é muito interessante, né? Você, assim, por exemplo, você tem a oportunidade de andar por onde Moisés andou, né? Caminhar, né? Viver, respirar aquilo que uma civilização de mais de 5 mil anos respirou, né? É bem interessante o negócio. Bruno, na tua exposição você traz bastante detalhes, várias peças do museu nosso aqui de arqueologia relacionadas à questão da morte. A morte, dentro do contexto egípcio, também tinha todo um ritual que era realizado, toda uma preparação. Na verdade, a morte para eles, pensando também que eles viviam, a expectativa de vida era bem menor, viviam entre 35 e 40 anos. Então, na verdade, a vida aqui era muito curta para você planejar a longo prazo. Eles se planejavam mais, se preocupavam mais com a vida eterna. Então, a gente vai perceber que existia até uma própria economia, um comércio, uma cultura, toda ela relacionada à preparação da morte, a criar aí as estruturas arquitetônicas, a criar a forma como esse ritual era realizado, o próprio trabalho dos sacerdotes, que eram quem tinham a autoridade para realizar toda essa cerimônia. O povo, a religião egípcia não era como a nossa religião cristã, em que a gente tem uma relação direta com Deus através da nossa prática espiritual. O egípcio, ele dependia exclusivamente do sacerdote. Ele era o mediador que realizava todos os procedimentos religiosos.
inclusive fazia todo o ritual aí funerário. Então, essa passagem, né, ela exigia uma série de orações, de ritos, até de conhecimentos, né? Eles passavam, como eles diziam, por dois julgamentos, né? Nessa travessia, que era o período da noite, né? Nessa travessia eles passavam pelo período de 2 julgamentos. Então, isso tudo para eles era algo muito importante. E atingia não só o faraó automaticamente, ele era Deus, então a vida eterna para ele estava garantida. Uma coisa que eu achei bastante interessante é de que ser enterrado próximo do faraó já ajudava a garantir a vida eterna. A sua importância, né? A sua hierarquia, né? Porque o faraó poderia precisar, né? Como a vida eterna para eles era uma continuidade da vida aqui, com as mesmas práticas, né? Os mesmos atos. Como o faraó precisaria de servos, aquele já estaria próximo ali, já era mais fácil dele conseguir conquistar ali o seu lugar, né? Então, essas práticas, né, essas vivências iam acontecendo na rotina deles. E eu achei bastante interessante uma relação que eles têm com o texto, com a palavra, assim como o povo de Israel também tem, porque a Bíblia relata, né, Moisés escreve que Deus criou o mundo pela palavra. No momento que Deus fala, tudo se faz. E os egípcios também acreditavam nisso, era preciso falar. Então, era preciso que o sacerdote recitasse as orações, para que a vida eterna se consumasse, todo aquele ciclo de rituais. Ou, na falta disso, que tivesse por escrito. E aí a gente vai ver os vários escritos nas pirâmides, nas tumbas, e depois, para os mais pobres, os livros dos mortos, né, que eram os papiros, para que todo mundo pudesse ter acesso à palavra, para que, de fato, se consolidasse a morte ali e a vida eterna. E eu anotei aqui todo o processo que acontecia de mumificação. O processo de mumificação não era só a preparação de um corpo, era também um ritual. Né? Então, não era só como a gente hoje, né? O corpo nosso é preparado quando a gente morre, uma cremação, ou enfim. Para eles tinha todo um ritual religioso envolvido. Então, eles tiravam os órgãos, né? Tinham toda uma técnica de tirar os órgãos para deixar o corpo esvaziado, para evitar o apodrecimento desse corpo, porque eles precisavam do corpo na vida eterna, sem o corpo não seria possível viver. Deixavam ele desidratando por 40 dias, depois eles lavavam a cavidade interna do corpo com vinho e especiarias, passavam a resina para endurecer esse corpo, por dentro eles faziam enchimento com serragem, ungiam o corpo com óleos aromáticos e enfaixavam com ataduras, e depois colocavam os amuletos. Todo esse processo, a cada etapa, era seguido de orações e ritos, para que, então, o sacerdote, né, ia fazendo ali, recitando as orações, fazendo os ritos, e isso é que garantia que a vida eterna iria se consolidar. Passados, então, 70 dias nesse processo, que durava 70 dias, fazer todo esse processo, a família vinha, porque isso tudo era feito pelos sacerdotes em um lugar específico, né? Sim. A família vinha buscar essa múmia na barca pelo Nilo, e aí ela estava, então, pronta para ser enterrada e viver a vida eterna. Foi mais ou menos isso que... Consegui fazer uma síntese, Bruno? eu falei para você, ficou especialista em mumificação. Ficou especialista em mumificação. Mas sim, assim, ó, eu acho... assim, ó, eu sempre vou bater na tecla, tá? Em dizer a questão do simbolismo. Né? Eu acho assim, que a simbologia, né, o mundo mágico deles é repleto. É lindo de se ver. Né? Mas assim, ó, primeira coisa importante que a gente tem que lembrar, né, que segundo as crenças dos próprios egípcios, né, a morte era apenas um processo onde a alma ela se desprendia do corpo,
Tá? E eles acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Né? Então, assim, para eles, assim, ó, por exemplo, o que importava para eles não era a vida aqui, né? A vida após a morte. É pós-morte, né? O que se guardava para eles depois que eles estivessem mortos, né? Por isso que a gente percebe, assim, eu cheguei a essa concepção, dado o momento, né, que eu vi lá no Egito, né? Assim, por exemplo, eu até peguei uma questão na minha cabeça aqui, eu formulei uma frase, né? Os grandes imperadores, os grandes personagens da história só perpetuaram seu nome por causa das grandes construções, né? É impossível, tá? A gente não lembrar de algum faraó, né? Se você souber, é claro, né? De olhar para uma construção e falar assim, pertencia a tal pessoa. Ó, uma das duas, três coisas, né? Kefren, Miquerinos, né? E a Gizé, né? As três pirâmides. Gente, aquilo ali é gigantesco, né? E os caras conseguiram perpetuar o nome deles na história. Né? Então, assim, os faraós, ao fazerem todo esse processo de mumificação, e deixando claro, né? Não era só os faraós que tinham a chance de serem mumificados, tá? Por exemplo, assim, quando de Djoser, né? Ele mandou construir a primeira pirâmide lá em Saqqara, né? O arquiteto engenheiro dele também foi mumificado. Ele deu isso de presente para ele, né? Então, olha de novo, ó, mais uma questão de simbolismo aqui em cima, né? Você dá o presente, né? Você proporciona algo, né? A alguém, por exemplo, você vai ser mumificado, cara, né? Então, assim, isso é importante. Por quê? Porque você vai ter o direito, né, de voltar à sua vida, né? Quer dizer, voltar ao seu corpo, né? Por isso que nas tumbas você encontrava comida, você encontrava objetos, inclusive do próprio faraó, né? Quando o faraó morria, todo aquele ouro, tudo que ele havia conquistado é enterrado junto com ele. Né? Pega você, por exemplo, a tumba do faraó Tut, né? Tut para os íntimos, tá? Mas o nome dele é Tutankhamon. Tá? Então, assim, o faraó Tut, né? Então, assim, tem essa questão. Então, assim, a mumificação nada mais, nada menos era, tá? Do que uma forma de você sair de um status realidade, né? e passar para outro, né? Então, Então, assim, e mas o mais interessante, tudo, né? Por isso que eles e mais usavam tudo que pudessem, né? E sim, mesmo aquele que tinha pouco poder aquisitivo, vamos dizer assim, ele tentava, vamos dizer, ele podia ter uma pirâmide, teria um apartamentinho, né? Então, tinha uma covinha no cantinho para ele lá. Tinha um caixão, né? O caixão Tinha de um madeira. caixão para ele, né? Que Tinha um sarcófago para ele. Tinha. Então, em certa medida, todos tentavam se adequar, conforme a sua realidade, a essas condições. E eu vou pedir para o pessoal pegar a Bíblia aí agora, que a gente vai ver duas pessoas que passaram por todo esse ritual aí, que é bem interessante, que estão na Bíblia. E aí a gente vai ver lá Gênesis, corre lá. O pessoal posta aqui nos comentários o texto que eu vou falar, tá? Gênesis 50, o capítulo, e os versos 2 e 3. Vamos ver quem é o primeiro aí que passou por todo esse processo. Vamos ver quem é que vai postar aí primeiro para a gente. Gênesis 50, 2 e 3. Cola aí nos comentários esse verso, para a gente descobrir aí quem foi. Isso é bem legal da gente perceber que esse processo, né, da vida e da morte, ele era uma continuidade para eles, né? Não tinha, assim, uma diferença. Então, eles levavam seus bens, seus recursos. O faraó queria, né, levar tudo que ele podia, tinha mais condições, obviamente. E aí a gente percebe o quanto isso era significativo e tinha uma ligação direta com a cultura deles, né? Vamos ver aí, Gênesis 50, 2 e 3. Colhem aí nos comentários, eu vou ler aqui o texto para nós. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, Jacó, né? Gastando nisso 40 dias. Ó, vejam que a Bíblia ela, traz aí a mesma questão que a gente trouxe, que a história também relata, né? Gastando aí 40 dias.
pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Então, Jacó passou por todo esse período, todo esse processo. Esse processo ritual das orações foram feitas pelos sacerdotes. Então, assim, a gente vê aí o sincretismo religioso. E a última etapa desse processo, a gente vê o quanto Israel estava muito ligado aí à cultura egípcia, o quanto ele absorveu essa cultura egípcia. A última etapa do processo, antes de ser colocado dentro da tumba, é o que eles chamavam de abrir a boca do defunto, né? Abrir a boca do morto, porque a fala, como a gente disse, né, é a vida. Então, os sacerdotes vinham, faziam orações, e com isso eles encenavam, faziam sacrifícios de animais, e com isso eles davam a vida de novo ao morto, e ele estava pronto para ser enterrado. Ou seja, eles davam voz, davam vida novamente. E aí a gente pode ver que Jacó passou por tudo isso, né? O corpo de Jacó, né? Passou por todo esse processo. E o outro o outro que passou por isso também foi o corpo, né? Obviamente, no mesmo capítulo, Gênesis 50, o verso 26. Vamos ler lá, colhem aí também nos comentários, tá? Gênesis 50, 26 vai falar: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, José também recebeu todo esse mesmo tratamento que os egípcios, né, davam ao seu povo, né? Então, é bem interessante a gente perceber o quanto estava mesclada essa cultura, né, de Israel com a cultura egípcia, e o quanto havia necessidade de separar realmente, né? Não tinha como o povo de Israel preservar a sua religião vivendo ali no contexto egípcio. Mas o que é mais interessante, prof, eles utilizavam o simbolismo egípcio para preservar, né, aquele ente querido, né? Mas claro que não era o mesmo significado, né? De que, por exemplo, acreditavam na vida após a morte, né? E assim por diante. Porque fazia parte do cotidiano deles, né? Então, assim, eles viveram por muitos anos no Egito. 400 anos, por exemplo, eles foram escravizados. Né? Só que a gente sabe que já existia hebreus ali naquela região, né? Então, assim, eles tinham essa característica, né? Então, quando foi apresentado a eles, né, a crença monoteísta, né, toda aquela questão da cristandade, então, assim, eles não poderiam simplesmente se desmontar de tudo aquilo ali, né, e vamos construir uma nova, né? Então, eles acreditavam também na questão, por exemplo, de preservação do corpo, né? E, claro, né, a gente tem que lembrar que, para nós cristãos, né, o corpo é o templo de Deus, né? Então, assim, eles acreditavam nessa questão também de você resguardar o corpo, você cuidar do corpo, né? Também tem essa questão. Então, a gente também pode fazer essa leitura também. Então, a gente precisava, né? Deus precisava levá-los para trazer de novo a religião através dos mandamentos, através de uma nova cultura. Eles precisavam se separar daquelas práticas. E não se separaram porque eles, de um todo, né? Porque eles acabaram levando esses deuses. A gente sabe que lá na terra de Canaã eles também absorveram os outros deuses da cultura de Canaã. Então a religião sempre acaba sendo essa coisa muito permeável aí, esse sincretismo, né? E que acaba então trazendo essa mistura dessas várias culturas. Sim. Bruno, nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus, vamos ficar falando mais sobre o Egito. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Nós fazemos sempre 1 horinha, que é para não cansar o nosso público, mas foi super legal a gente conversar sobre tudo isso, trazer um pouquinho dessa cultura. Eu espero que o pessoal aí que está nos acompanhando tenha gostado. Olhem lá de novo a exposição que o Bruno curou com as peças do Museu de Arqueologia. Deixem seus comentários, perguntas aí, a gente vai respondendo também outras perguntas. Nas próximas semanas a gente vai ter outras exposições e outras lives, vai continuar conversando. E quem sabe a gente volta, né? Porque Egito é Egito, sempre tem muita coisa para falar. Sempre vai ser Egito, não tem como. Sempre vai ser o Egito, não adianta, gente. Sempre tem muita coisa.
coisa. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aí com a gente, curtido aí a nossa live. Sigam curtindo tudo que a gente está colocando do Museu de Arqueologia. Perguntem, comentem, compartilhem. Foi um grande prazer estar com você, Bruno. Ah, o prazer é meu, você sabe disso. Ah, eu sempre, olha, eu não posso nem falar, você sabe disso, né? Então. O Bruno topa todas, né? Ah, eu vou. Assim, uns 15 minutos para a nossa live. Eu disse assim, Bruno, coloca aí o teu turbante, eu vou procurar o hijab aqui. Eu já ficou o turbante, a roupa, já coloquei tudo já. Aí estamos prontos aí, né? Então, É Bruno. inadmissível eu falar sobre o Egito sem a própria roupa do momento. É verdade, é verdade. Então, eu quero agradecer aí a todos que estão aí com a gente, curtindo, compartilhando. Bruno, suas palavras também para a gente finalizar. Prof, assim, ó, eu agradeço muito o convite, tá? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Assim, gente, são muitas informações, são muitas questões sobre o Egito, não é tão simples assim, chegar e falar tudo que tem que falar, né? Mas, assim, eu acho que foi muito bacana a nossa conversa, prof, agradecido de coração o convite, né? Eu acho que, eu sempre falo, né, que o Egito me trouxe muito mais do que uma experiência nas terras faraônicas, né? Ele tem me dado oportunidades muito ímpares nesse momento todo, né? Então, me dá muitas aberturas, né, para falar sobre, né, para relatar um pouco sobre a minha experiência lá, né? Já mandaram até eu escrever um livro, mas eu falei assim, gente, eu escrevi que livro aqui que vocês querem que eu escreva, né? Mas assim, gente, obrigado mesmo pela participação de vocês. Prof. Janaína, meu coração pertence a esse mundo história. A senhora está nele também, você sabe disso. E quando precisar, você sabe que eu estarei sempre aqui. Ah, que bom, que gostoso. Legal, gente, a gente fazer essa relação, né, do texto bíblico com a arqueologia, com a história. São 3 fontes aí colaborando para que a gente compreenda melhor a Bíblia. O Brasil é um país eminentemente cristão. Nós lemos a Bíblia no nosso cotidiano e muitas coisas a gente não entende. Por que aconteceu dessa maneira? Porque justamente essa cultura está muito distante da nossa realidade. Nós não entendemos mais o que significam esses simbolismos, essa cultura. Então, quando a gente estuda isso, o texto bíblico fica muito mais claro para a gente. A gente começa a entender por que as coisas tiveram que acontecer dessa maneira, né? Então, a Bíblia, né, a história e a arqueologia, elas conversam muito, né? Então, por isso que é super legal a gente ter aqui sempre a presença do historiador, do arqueólogo, do teólogo, sempre abrir a Bíblia junto e dar uma olhadinha no que diz, né? Dá uma olhada lá no objeto arqueológico e a gente vai conversando, né? E dessa conversa a gente vai aprendendo muita coisa. Pessoal, muito obrigada. Valeu vocês estarem aí com a gente, super gostoso. Compartilhem aí a nossa live aí. Chamem os amigos para as próximas, a gente vai estar sempre aqui com vocês, tá bom? Beijo, tchau, Bruno, tchau, pessoal. Muito bom. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau.